Fala povo, beleza? Hoje vamos falar da bike que nós testamos lá em BH, que foi a Cannondale Habit. Então vamos falar um pouquinho dessa bicicleta. Bom, então antes de mais nada contextualizar um pouco o tipo de bicicleta que é a Habit. A bicicleta é uma bicicleta de trail da Cannondale. E o que é a bicicleta de trail? Basicamente é a bicicleta que se falasse assim, você só pode ter uma bicicleta na vida, hoje eu teria uma bike trail. A bike trail ela fica entre as bikes de XC e as bikes de enduro ou all mountain. Para esclarecer isso também, o enduro ele é um tipo de competição do all mountain. O all mountain é o tipo de modalidade no qual existe a competição de enduro, no qual você sobe mais numa boa, desce mais rápido e tal. Então o enduro é a competição dessa modalidade, digamos assim. E o trail fica no meio do caminho. As bikes não são tão grandes, pesadas e com tanta suspensão quanto as bikes de enduro, e elas não são tão leves e ariscas quanto as bikes de XC. Então elas ficam no meio. Uma forma de você identificar isso, que geralmente é mais utilizada, é pelo tamanho da suspensão. As bikes de XC, hoje, elas têm suspensões que vão de 100 a 120 milímetros, estão indo mais para os 120 milímetros, por conta do tanto que os percursos estão ficando técnicos. Então fica ali na casa de 100, 120. É difícil você ver hoje uma bike de cross country com menos de 100 milímetros, antes era mais comum. As bikes de trail, elas também aumentaram um pouco. Antes, geralmente, elas vinham com 130 na frente, 130 milímetros de curso na frente, 120 atrás ou 130 atrás. Agora, as bikes de trail estão vindo com 140 milímetros na frente e 130 atrás. E as bikes de enduro é de 150 milímetros até 170, alguns casos 180 milímetros de curso na frente. E atrás também 150, enfim. A minha, por exemplo, a minha bike de enduro, que hoje em dia ela é considerada a entrada do enduro, ela tem 150 mm na frente e 140 atrás. Então, mais ou menos nessa casa aí você consegue entender. A Habit, eu experimentei o modelo Habit 2 da Cannondale, inclusive vou até deixar o link aqui embaixo para vocês verem a bike. Ela está na faixa de R$38 mil comprando ela zero. Então, essa bike é uma bike que tem 140 mm na frente, com uma suspensão RockShox Spike, e atrás ela vem com uma RockShox Select Deluxe Plus, que tem inclusive aquela câmera extra, enfim. Então, por que eu falei que essa bicicleta seria a bicicleta que eu escolheria se fosse a minha única bicicleta? Depois que eu comecei a andar mais pro enduro e etc, eu comecei a ver o quão divertido pode ser o mountain bike. E hoje em dia, se fosse para ter só uma bike de cross country, acho que acho que eu preferiria ter uma bike só de trail, porque ela não é uma bike tão pesada quanto a bike de enduro, mas ela também é uma bicicleta que vai muito bem. Pra você ver, esse modelo pesa 13,5 kg, então é uma bike pesada, mas não é uma bike tão pesada assim, e já é uma bike extremamente capaz para fazer as coisas. A gente deu alguns saltos, a gente fez trilhas bastante técnicas, e é uma bike que tem um comportamento na descida parecido com a bike de enduro, mas não é tão pesado, então você consegue subir legal. Foi uma bicicleta assim que eu me encaixei muito bem. Algumas bikes você demora um certo tempinho para você se sentir bem na bike.
Já essa eu gostei de cara, pra você ver, a própria Scalpel, quando eu testei ela lá na canastra, eu até relatei pra vocês aqui no review que a minha primeira andada lá no prólogo eu senti a bicicleta um pouquinho estranha, eu tava apanhando um pouquinho ali da geometria da bicicleta. Essa eu já gostei bastante, ela é uma bicicleta um pouco mais curta, então ela tem uma dirigibilidade muito legal, principalmente em locais de curvas muito estreitas, no qual você tem que mexer a bike mais rápido, então ela é bem arisca, ela vai bem, mas ao mesmo tempo ela tem uma caixa de direção de 66 graus, o que deixa ela bastante aberta, então muito boa para passar rock gardens, locais com impacto frontal um pouco maior, a bicicleta engole muito bem isso. O canote de selim tem uma angulação efetiva de 74 graus e meio, o que é bem bom, então você tem o canote um pouco mais para frente, então você pedala com uma posição ali dando um pouco mais de coice na bike, então isso é bom para subir, então ela tem uma boa geometria para descer, mas para subir também fica legal, além do canote retrátil que ajuda muito na descida. Então foi uma bicicleta que eu realmente me adaptei muito rápido, a gente fez 2 pedais, um pedal a gente fez lá na parte da trilha nova que eles fizeram, que é a Jack Daniels, que faz parte da trilha Milkshake, que é a parte da Milkshake lá perto do Alphaville em BH, e eles fizeram um trecho novo lá que é a Jack Daniels, tem aquele wallridezão gigante e uns saltos lá que são bem legais. A gente fez um pedal lá, pedal bem técnico, e no dia seguinte a gente foi no Morro de Chapéu, no qual é um terreno bastante solto, enfim, era bem diferente lá da Milkshake, mas também um pedal muito técnico. Então foram 2 dias bem legais e eu consegui me adaptar muito bem à bicicleta. Achei ela uma bicicleta leve, com uma tocada muito boa. Lógico, ela não tem a mesma capacidade de uma bike de enduro, uma bike maior, mas principalmente para o Brasil, que a galera está muito acostumada com as bikes de cross country, é realmente uma bike bem interessante. E assim, até eu gosto geralmente de apontar pontos negativos na bicicleta, falar assim, ah não, essa bicicleta aqui, enfim, esses são os pontos positivos, mas isso aqui eu não gostei tanto. Mas vou te falar que foi uma bike que realmente eu tive uma experiência muito legal com ela, assim. Sei lá, os freios não são Shimano. Eu prefiro o freio de Shimano. Essa ela vem com aqueles RAM, acho que é o G2, se eu não me engano, que tem 4 pistões. Mas do ponto de vista da bike mesmo, o quadro e a pilotagem dela, eu realmente gostei muito. E é uma bike, assim, consegui me divertir bastante com ela. Então, enfim, só primeiras impressões mesmo. Um pedal de 2 dias não é um pedal no qual você consegue ter toda uma percepção da bicicleta, são só primeiras impressões mesmo, mas para descer a bike bem legal, para subir bem legal, a gente fez algumas subidas técnicas com curvas bem fechadas, e isso às vezes é uma coisa que é difícil para bikes um pouco maiores, com mais suspensão, que ela é meio ruim de fazer curva muito apertada, como ela tem a frente muito aberta, a suspensão é mais longa, então fica um pouco mais difícil de fazer curvas muito estreitas, muito justas, e ela estava fazendo legal, acho que por ela ser um pouco mais curta, então curta no sentido ali entre eixos da bicicleta, então ela estava indo bem. Então realmente, como primeiras impressões assim, achei a bicicleta bem legal mesmo. Então tá aí minha análise sobre a Rabbit, minhas primeiras impressões depois de 2 dias de pedal só, e vamos ver se a gente consegue testar ela mais e aí a gente fala mais, beleza? Like no vídeo, inscreve no canal e a gente fala mais depois. Valeu!